Nós vamos bater um papo com o Silvan, um alemão que está rodando a América do Sul de bicicleta, já fez mais de 18 mil quilômetros, conheceu 8 países e está com uma bicicleta que assim é o sonho de todo mundo que pensa em viajar. E nesse vídeo ele vai estar falando sobre os seus equipamentos e como que ele faz para organizar tudo isso em cima da sua casa, que é a bicicleta. Bora lá! Oi, todo mundo! Meu nome é Silvan. Sou da Alemanha, tenho 27 anos e estou viajando em bicicleta faz uns 2 anos, 9 meses. Na Alemanha eu trabalhei de marceneiro. Antes de sair eu estudei desenho, 3 anos. E agora virou cicloturista, não tem muita relação, né? Não tem não. Também fiz várias viagens antes, de mochilão, com carro. E a última viagem antes de sair de bike era uma viagem de motorhome com meu pai, Central Ásia, e lá conheceu a primeira vez outros cicloviajantes, viu que é possível colocar alforjes na bike e viajar. Isso era no ano 2013. E 5 anos depois eu saí também com bicicleta porque esse encontro com todos os cicloviajantes me inspirou muito, achou muito legal e uma forma muito bom para viajar e para conhecer. E você então começou em 2018 a aventura? Fevereiro de 2018. Eu saí da Alemanha com um avião para Colômbia, para Bogotá, a capital. Eu desci para Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, até o ponto mais sul do continente, até Ushuaia, na Argentina. E aí subiu para Buenos Aires e daí para Uruguai, entre Brasil e Chuy. Depois de todo esse tempo, que já são quase 2 anos? Quase 3. Quase 3 anos. Pedalei uns 18 mil quilômetros. No Brasil estou 1 ano e 5 meses, eu acho. Perdi a conta. É o país que deve ter gostado mais. Pra gente que olha você, que olha seu Instagram, então, inclusive, se você tem Instagram e não segue o Silvan, você tá perdendo muita coisa. @venga.vamos. Segue lá e depois você manda uma mensagem pra ele falando, assisti o vídeo, tô seguindo você. Então, pra gente que vê o seu perfil no Insta e tá vendo agora você aqui, essa bike incrível, você tem tudo que um cicloturista imagina, ou pelo menos o que a gente imaginava, o que a gente almejava no começo. Então, até queria agora que você falasse um pouco da sua bicicleta. Bom, é uma bicicleta feita para o cicloturismo, bem forte, que aguenta muito peso. Muitos componentes são feitos na Alemanha. E basicamente é aro 26, um quadro de ferro Chromoly, tem marchas internas da marca Roloff, tem um dínamo na roda da frente, para carregar o celular ou qualquer coisa e para ter uma luz. E tem freios hidráulicos. Agora dá para ver que ela tem pouca coisa, né? Sim, tá com menos coisa. Tem bem menos que no início. Mas aí a gente sempre recebe relato das pessoas no canal, no Instagram e tudo, dizendo e perguntando muito sobre essa questão da escolha dos equipamentos, que parece que é um assunto que gera muita dúvida. Um grande desafio para quem está começando. Sim. Você passou por esse desafio ou foi mais fácil? Assim? Não, eu também passei por esse desafio. Só sabia que era possível viajar em bicicleta, mas não sabia nada mais, então me meti no internet, procurando muitas coisas, lendo blogs, sites de outros viajantes, sempre procurando algo para sentir-me mais seguro, até que comprei o boleto para o avião que me fez uma data para sair, porque senão eu talvez seguiria procurando na internet essa coisa que você, como nunca vai chegar o dia em que você vai falar, bom, agora sei tudo, eu vou sair. Então, uma dica boa é colocar uma data para sair e também falar essa data para sua família, seus amigos. E depois de tanta pesquisa, eu saí com 4 alforjas, um top bag e a bike super carregado, nem com espaço para comida, sabe? E até a gente vai colocar umas fotos para você estar vendo como é que o Silvan saiu no começo. E até vamos aproveitar e colocar umas nossas, porque você consegue ver que a gente também saiu super carregado no começo. Minha nossa! O que você foi sentindo no decorrer da viagem que era desnecessário?
Claro, depende muito do lugar onde você pedala, como no frio, no calor, na altura, no litoral, que tem outras necessidades que você precisa. Mas algumas coisas que eu deixei depois de um tempo era garrafa térmica, cadeira de acampamento, sapatos extra, muita roupa, filtro de água, brincadeiras como bolinhas de malabares, almofada, livro digital, uma touca, jaqueta de plumas, luvas, alforjas. Então você tirou tanta coisa que ficou com 2 alforjes livres. Inclusive tem a térmica dele, tá aqui, ó. Ela sempre aparece nos vídeos. Depois de um ano eu entendi que preciso e que posso mudar na minha rotina para ficar mais leve no pedal e na cabeça mesmo também. E se você tá aqui ainda não. E se você tá aqui e não deixou seu like, pelo amor de Deus, deixa o like, porque é assim que o YouTube vai entender esse conteúdo como relevante, importante, vai sugerir para outras pessoas. Então, a gente pede para você dar o like, a gente sempre lembra porque a galera esquece. E eu esqueço, então não esquece não. E também tem uma dica, Silvan, que a gente sempre dá lá no curso de cicloturismo, que é para a pessoa observar e conseguir perceber o que é que ela tá levando e que não é necessário. A gente sugere de levar uma sacolinha ou algum recipiente ou uma bolsa de pano para colocar as coisas que usa pouco, usa de vez em quando, porque daí assim a gente cria um espaço visual para a pessoa olhar e falar, meu Deus, olha quanta coisa que eu levo e não uso tanto. Na viagem do sul mesmo, no primeiro ano, assim, quando a gente levava muita coisa, e aí conseguiu notar que a gente levava quase um alforje de 24 litros de coisa que a gente pouco usava. Então fica a dica aí, ó. Silvan, eu também imagino que depois de todo esse tempo de viagem, você deve ter percebido vários jeitos de diminuir, de repente, o peso e tornar as coisas multiuso. O multiuso é a melhor ferramenta para diminuir peso sem perder conforto, talvez. Por exemplo, as coisas de multiuso que encontrei depois de tantas experiências na viagem são, por exemplo, travesseiro e fez uma pequena bolsinha em que eu estou entrando roupa. Levei antes um shampoo e um sabão e agora só levo um sabão em bloco. Sabão de barra. Para lavar o corpo, os cabelos, o corrente da bike, a louça, a roupa, meus shorts. Eu agora uso um short só para pedalear, para fazer trilha, para caminhar, para nadar. E o short é bem levinho, seca rápido, está ótimo. Um tupper box que uso como prato de comer, que fica bem profundo, que serve para várias comidas e também para levar comida depois, quando você vai levar as sobras pelo outro dia. Uma lona de plástico, que é uma dica deles, de verdade, que encontrei, que serve para cobrir as bikes, para esconder as bikes, esconder quando tem uma chuva forte, para cobrir a barraca quando tem chuva forte, para sentar em um lugar molhado. Também estou usando só um par de tênis, então deixei meus sapatos extras e com meus tênis consigo pedalear, fazer trilha, andar. Mas a coisa mais multiuso que tem e que talvez vocês já todos têm é o celular, porque serve para navegar, para tirar fotos, para gravar vídeos, para comunicar com sua família, nas redes sociais, para editar fotos, como um caderno, sim, como um computador, para escutar música, para ajudar quando você sabe preparar alguma coisa que vai na bike. Para tudo. Então anota tudo aí. Espero que você tenha anotado, senão você volta, né? Agora o Silvan vai contar para vocês como que ele faz essa questão da otimização dos espaços. É uma coisa que ele faz muito bem e que a gente está aprendendo bastante com ele. Uma das melhores optimizações foi tirar as coisas voluminosas, como a barraca, saco de dormir, colchão inflável e varetas, tirar eles das alforjas para generar espaço nas alforjas, para coisas que são mais difíceis de colocar fora. Também uma optimização é aproveitar do espaço morto, que pode ser o quadro mesmo, que nos primeiros 2 anos eu levei
3 garrafas aqui, mas agora consigo levar com essa bolsa de quadro, consigo levar as ferramentas, muita comida, tem um acesso muito fácil. Outro espaço morto, por exemplo, pode ser uma panela que adentro fica vazio e pode colocar o fogareiro ou condimentos. As garrafas aqui, bem à mão, aproveitar desse espaço que pode ser também uma garrafa grande, uma outra bolsa, o combustível do fogareiro, ou gasolina, pode ser aqui. Pode ser também de outro jeito, esse é o meu jeito para aproveitar do espaço que antes não aproveitei. E dessa forma eu consegui tirar. Essas alforjes eram primeiro aqui e atrás eram alforjes bem maiores. E também uma coisa importante para mim é a ordem nas alforjes ou nas coisas. Por exemplo, isso pode ser a cozinha com as panelas, o fogareiro, condimentos, pratos, tudo que você precisa para cozinhar. E outro pode ser o roupeiro, a roupa e também a ordem. Por exemplo, seria o melhor jeito é as coisas pesadas embaixo, obviamente, e também as coisas que você não usa muito, como o líquido de óleo para as marchas, as pastilhas de freio, parafusos, alame e depois mais em cima as coisas que você usa mais e as coisas que você não usa muito ou só uma vez no dia, por exemplo, a barraca só vou usar na manhã e na noite. Essa também fica aqui todo dia, essa também porque para cozinhar. Aqui pode ser algumas bolachas bem à mão, aqui pode ser a garrafa do sol, o celular, o dinheiro, coisas importantes. As garrafas, obviamente, perto de você, que você pode beber mientras pedalar. Aqui levo, por exemplo, a câmera, que é só abrir e tirar a foto bem rápido. E aqui uso, por exemplo, coisas quando vai chover. Tenho aqui a capa de chuva ou a jaqueta de chuva, ou coisas pelo frio. Como dá um sistema nos lugares. Se você coloca sempre as coisas no mesmo lugar, você vai encontrar as coisas mais rápido. E também quando você está arrumando as coisas na manhã, você vai perceber, aqui fica um espaço aberto na alforje, então falta alguma coisa. Silva, você está com essa bike aqui que é incrível, mas você vê que de repente você precisaria de uma outra? Ou quais mudanças você acha que essa aqui ainda está precisando para atender o que você deseja? Viajando desse jeito que eu fiz, eu trocaria... Não, agora. A única coisa que eu trocaria ou mudaria seria os freios, que agora são hidráulicos. Eu trocaria por um freio ainda de disco, mas mecânico, porque fica mais fácil para reparar. Além que isso é uma super bike que é pensado para viajar em estrada, no asfalto. Eu percebi que eu gosto mais de viajar em estrada de chão, em trilhas, nas montanhas. Então a próxima bike, eu preferia uma bike que tem a possibilidade de usar pneus mais largos e também isso é um 26, eu preferia talvez um 29, 27.5 para ter mais conforto nas estradas de chão e claro, viajar com menos coisas ainda para viajar mais leve e sem alforjas, mas isso vai ser o próximo sonho, mas estou bem feliz com essa modelo. Mas também quero falar para vocês que eu encontrei muitas pessoas que viajaram com uma bike bem mais simples, com uma bike usada, super simples e também essas pessoas conseguiram viajar, tudo é possível. Se você já tem uma bicicleta na sua casa e ela é confortável, você pode viajar com ela tranquilamente. Se vai quebrar algo no caminho, vai dar um jeito para reparar e você não precisa da melhor bike para viajar, dá para viajar com qualquer bike. Então não se preocupe com isso. E é também uma coisa que a gente sempre diz aqui no canal, que o que realmente importa, né, para estar fazendo uma viagem, não é nem os equipamentos, ter o melhor do melhor, mas é ter disposição, porque na verdade é isso que vai determinar a viagem e o prolongamento da viagem, do tempo de estrada. Com certeza eu acho não dá. Eu acho que pode ser que... Na nossa viagem a gente adora encontrar com viajante e tentar trazer isso aqui para vocês. Por favor, se você está aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque daí você vai estar recebendo as notificações, se você ativar o sininho, de tudo que a gente vem produzindo aqui, que é com muito carinho e com bastante trabalho também. Então,
se inscreve para não perder nada. Silvão, valeu demais por topar. Muito grato para vocês. Avante! Nós pedalamos com ele alguns quilômetros em Minas Gerais e foi muito legal. Então, se você quiser assistir esse vídeo, nós vamos deixar aqui em cima o cartão para você ir lá direto conferir essas aventuras.